Abordamos agora a segunda parte desta emissão, é que vamos ouvir o magazine Artes preparado e apresentado por Marco Martins, mas para já ficamos com o convidado de Carina Branco, de olhos postos sobre o processo de reconciliação em Angola. Convidado. Em Angola continua o debate sobre a reconciliação nacional. Em maio, o presidente pediu desculpas e perdão em nome do Estado pelas execuções sumárias ocorridas entre a independência e o fim da guerra civil e convidou os outros participantes nos conflitos políticos a fazerem o mesmo. Lucas Ngonda, o presidente da FNLA, diz que o partido está disponível para o fazer, mas, por enquanto, ainda está a identificar casos. Por outro lado, Lucas Ngonda lamenta que este plano de reconciliação não abarque a guerra da libertação. Eu penso que o processo de reconciliação nacional é mesmo um processo que não termina numa data precisa, porque abriram-se muitas fraturas desde 1961. O presidente João Lourenço, na comissão que ele criou, limitou esta comissão, mas este país já estava em guerra há bastante tempo, desde 1961. Muitas pessoas desapareceram, muitas famílias de um lado e outro dos que lutavam desapareceram, cujos corpos até hoje não se sabe. Os familiares sobreviventes certamente que querem saber onde foram os corpos ou os destinos dos seus familiares. O nosso ponto de vista é que esta reconciliação, já que a iniciativa foi do próprio Presidente da República, devia ser mais abrangente, para que pudéssemos enterrar o processo de uma vez por todas. Até porque a FNLA teve um papel, se calhar, mais preponderante durante a Guerra Colonial, portanto, sim, antes da independência. Durante a Guerra Colonial, pois. Tivemos um papel importantíssimo. Então, tudo isto fez misérias no meio de toda a luta, atingiu muitas famílias. Já que o presidente João Lourenço chamou esta situação para se pacificar os espíritos, é por aí que ele devia começar. Sentem-se um pouco esquecidos em relação ao que aconteceu? Esquecidos não, porque a explicação que ele deu quando nós enviamos um memorando sobre a questão, ele disse que, não aborda a questão que vai desde 1961, até porque esta questão de 1961 envolve Portugal também. E para envolver Portugal temos que começar a fazer outro tipo de marchas, uma outra orientação, portanto, que devia ter a comissão. Mas esta comissão começa com os conflitos de 1974. Mas mesmo assim, o partido visado em 1974 foi a FNLA, que tinha mais força política, e é o partido que foi atacado aqui pelo MPLA em todo lado e em toda parte. E é o partido que fez muito mais mortos. A luta do MPLA começou por bater-se contra a FNLA, porque quis ser o senhor da situação politicamente em Luanda e para se preparar melhor à independência que havia de receber das mãos das Forças Armadas portuguesas, então tinha que correr com os outros partidos. E isto fez muita miséria. Mas também esta questão não abordou na dimensão que nós esperávamos. Limitou-se ao 27 de maio e os conflitos havidos no Planalto Central, o Cuito, o Ambo, onde esse conflito fez muitas mortes, e o presidente João Lourenço quis sanar, portanto, esta situação. É mais uma reconciliação interna entre o MPLA consigo próprio, com os seus militantes e algumas pessoas da UNITA, Mango Alicerce, Salpeto Pena, Jeremias Chitunda e tudo bom. O MPLA prontificou-se a entregar os corpos, porque sabem onde foram enterrados. O presidente João Lourenço, em nome da nação, pediu desculpas. É uma boa coisa, mas é preciso continuar com esta demarche para apaziguar verdadeiramente os espíritos. E então, o que é que reclama justamente para a reconciliação nacional, que abarcasse quais conflitos? Nesta luta de libertação, vamos começar pelos antigos combatentes. A FNLA, recenseados que tem no sistema, estão 3.000 antigos combatentes recenseados e que beneficiam de 23.000 kwanzas como subsídio. E depois de 23.000 kwanzas não tem mais nada. Mas a FNLA
é o partido que teve um exército numeroso. Falecidos e desertores e tudo. Hoje temos cerca de 28 mil antigos combatentes fora da Caixa Social, fora dos subsídios, portanto, dos antigos combatentes, e que vivem assim, à deriva, e vão morrendo assim. Então, essas são questões que, ao nosso entender, o governo angolano devia ocupar-se disso, porque aquelas pessoas lutaram para libertar o país, fizeram o melhor deles próprios. Como dizia Mao Tse-tung, a revolução não é um jantar de gala. No meio de uma luta de libertação como foi a nossa, certamente que isso deixou muitas famílias na desgraça. Agora, se o governo angolano pretende reparar isto, deve reparar de uma forma mais abrangente. Ou seja, que houvesse pensões de reforma, por exemplo. Pensões de reforma. Eu vivi 25 anos em França. Quando cheguei em França, agora talvez aquilo diminuiu também, porque os antigos combatentes foram morrendo e foram desaparecendo. Mesmo nos autocarros havia um lugar que ninguém podia sentar porque era para um antigo combatente. No metro, nos comboios, havia vagões inteiros reservados para os antigos combatentes e tudo. E havia bônus para o transporte, quer dizer, onde paga sempre, os outros pagam 100%, ele paga 50%, onde, não sei. Isto tudo é uma ajuda que se presta às famílias. Aqui não existe nada disto. Os filhos dos antigos combatentes em França, por exemplo, na questão da escola e tudo, muitos foram como pupilhos do exército. O Estado tomou inteiramente aqueles cujos pais morreram mesmo, desapareceram durante a Segunda Guerra Mundial, foram como pupilos do exército. Hoje são grandes oficiais das Forças Armadas. Aqui não temos nenhum programa, nada disso. As pessoas que passaram toda a sua vida nas matas a lutar, as famílias também ficaram aí no abandono mais total. Então nós pensamos que o governo, se quer de facto uma reconciliação nacional, tem que abordar estas questões todas. O presidente João Lourenço assumiu, portanto, as culpas do Estado, pediu perdão e convidou os outros atores e participantes dos conflitos políticos a fazerem igual. A FNLA vai fazê-lo. Nós podemos fazê-lo, por que não? Nós podemos fazê-lo, é um processo que se abriu. A FNLA que eu dirijo hoje, a FNLA que eu herdei, portanto, de um passado muito, muito pesado. Nós temos estado a fazer demarches no sentido, com os militantes internamente, para identificarmos estes casos. Quando chegarmos à conclusão de tudo e identificarmos casos, viremos a público dizer que o governo assuma então esta responsabilidade. Nós vamos indicar, mas a responsabilidade é o governo que tem que assumir. A FNLA não tem condições para indemnizar famílias, para criar condições que possam eventualmente criar uma certa estabilidade psicológica nas famílias. Mas o governo já disse que não vai dar indemnizações, que é uma coisa mais simbólica, é um processo simbólico. Mas aquilo que eu estava a perguntar era se, portanto, a FNLA está disposta a admitir que também matou e pedir desculpa às vítimas. Matou em que condições? Em que condições é que as pessoas morreram? Ao passo que o governo tem o dever de o fazer. O governo perseguiu pessoas. A FNLA não perseguiu pessoas. Os que morreram nas balas da FNLA ou morreram em defesa, na sua própria defesa, porque foram agredidos, ou eles tiveram que se defender para que fizessem mortes. E muitos desses não podemos identificar quem foi e quem não foi. É muito difícil identificarmos este tipo de situações. E a Linda Rodrigues, Engrácia dos Santos, Irene Cohen, Lucrécia Paim, Teresa Afonso? Bom, estas questões são os mortos mais célebres que existem. Exato. Eu penso que o partido já o fez. Eu, pessoalmente, no primeiro congresso que eu fiz aqui no Palácio dos Congressos, quando passei a dirigir o partido, eu pedi desculpas sobre isto. Fiz uma declaração pública, oficial, sobre aquilo que aconteceu e que o futuro devia, portanto, reparar. E tanto mais que depois nós convidamos as pessoas que quisessem, porque na altura as pessoas que estiveram na base deste acontecimento, eu convidei para o comandante Timóteo fazer uma entrevista à televisão pública de Angola, e a televisão foi entrevistar o comandante Timóteo para dizer onde é que foi, quando é que foi feito e tudo. A TPA tem esta entrevista, exatamente no sentido de apaziguarmos também os espíritos sobre esta questão. Estamos a um ano das presidenciais. Exato. Este tema da reconciliação nacional pode ter algum peso, alguma influência sobre o eleitorado? Eu acho que tem influência. Tem influência porque
Não se podia ouvir falar de 27 de maio. Não se podia ouvir falar dos massacres de Baixas-de-Cações. Não se podia ouvir falar dessas coisas que se passaram no conflito. O presidente João Lourenço teve a coragem de sair disto para não ser sempre tabu. Eu acho que está de parabéns ele. E se ele fez isso como uma das cartadas para as eleições, é uma cartada bem merecida, porque de facto as famílias precisavam de saber o paradeiro dos seus familiares desaparecidos. E foi uma ideia corajosa de um chefe de Estado que nós não podemos ignorar. Temos que ter esta honestidade intelectual de o afirmar. Lucas Ngonda, o presidente da FNLA, foi o nosso convidado de hoje.